Oi, aqui é a Karina do Estúdio Pirilampo e esse é mais um Anime Fala. Dessa vez eu vou testar o estilete de precisão que eu mostrei no último vlog e falar um pouco sobre um vilão da criatividade. Ele, que com certeza já te atrapalhou em algum momento da sua vida, o perfeccionismo. Então vamos lá. Primeiro eu fui cortando as estrelinhas com estilete. Inclusive, a ideia para a frase dessa animação veio de uma lembrança da infância. Minha amiga me deu de presente um desenho que ela tinha feito com caneta, e nele tinha umas estrelinhas enfeitando. Mas sem ser daquelas que a gente aprende quando tá começando a desenhar, com os traços no meio, sabe? Era só o contorno, a bordinha delas. E eu achei tão lindo o desenho que eu nem parei pra analisar se as estrelas estavam perfeitas, tortas ou não. Quando eu era mais nova, eu tinha pavor de desenhar com caneta, porque eu sabia que se eu errasse, não teria como apagar. Então, sempre que eu ia desenhar uma estrela nesse estilo, eu fazia primeiro o que tinha os tracinhos no meio com um lápis, depois passava a caneta só na borda das estrelas e depois apagava a parte de lápis. Esse trabalho todo porque eu não conseguia me permitir errar. E assim, se fosse só o fato de dar mais trabalho, ter que desenhar primeiro com lápis e depois passar a caneta, até que tudo bem, porque pelo menos eu estaria desenhando. Mas chegou num momento que eu simplesmente não conseguia encarar a folha em branco, mesmo que eu fosse desenhar com lápis, tendo a possibilidade de apagar, porque eu sabia que não ia conseguir chegar no resultado que eu queria. O que acaba até sendo bem contraditório, porque provavelmente você vai acabar errando várias coisas no meio do caminho, até chegar em um processo que o resultado te agrade. E antes de começar a animar, o primeiro passo é pregar a cartolina no fundo para que ela não mude de lugar para o ocidente. Para ver onde eu ia posicionar as estrelas, eu precisava saber onde ficaria o texto. Então eu fiz um lettering já no tamanho que eu iria usar. Como a interface do Stop Motion Studio foi feita pensando em animações na horizontal, ele não deixa você girar a imagem quando você vai importar. Então eu girei a imagem com o lettering na galeria, selecionei essa primeira opção para preencher a tela toda, e a imagem ficou na timeline como se fosse uma foto que eu acabei de tirar. Agora quando você vai para a câmera e está com a função da Union Skin ativada, você consegue ver a foto que foi inserida e usar como referência para posicionar os elementos no quadro. Isso é muito útil também para quando você quer animar um texto. Se eu quisesse animar o Aceite Suas Estrelas Tortas com glitter, por exemplo, eu usaria essa imagem e conseguiria posicionar o glitter no local certinho do texto. Mas, nesse caso, foi só para as estrelinhas não invadirem o lugar do texto. Depois você pode apagar a imagem que você adicionou na timeline e vai ficar só a animação. Lembrando que você só consegue adicionar imagens assim na versão paga do aplicativo. Confesso que eu subestimei a dificuldade de animar essas estrelinhas. Eu até pensei em intercalar o lado que elas giravam, mas antes de tirar a primeira foto, eu já estava toda confusa sem saber qual girava no sentido horário, qual girava no anti-horário, e aí eu acabei fazendo todas pro mesmo lado. E já deu bastante trabalho, porque foram 14 fotos que eu tinha que animar 36 estrelas girando. A ideia inicial era fazer as estrelas surgindo e sumindo, para dar um efeito como se elas estivessem piscando. Eu até cheguei a cortar as estrelas maiores e umas menores, e testei a animação substituindo, mas ficou simplesmente horrível, nem um pouco parecido com o que eu estava imaginando. Semana passada eu assisti uma palestra no Festival Chilemonos com o desenhista Amankaina Welpan, que atualmente trabalha para DC Comics. Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição, e ele mostrou o processo dele de criação de personagens, e foi simplesmente absurdo ver como ele conseguiu desenhar em 1h30 um personagem completo, com figurino, sombra, textura e até coloriu. E aí eu pensei, cara, se eu fosse tentar fazer algo parecido, eu levaria pelo menos uns 3 dias e olhe lá. E aí é que tá. Pra ele chegar no nível de conhecimento e técnica que ele tem hoje, foram muitos anos estudando e fazendo desenhos que talvez ele não tenha gostado tanto do resultado, ou que hoje em dia ele conseguiria fazer muito melhor. Mas se no primeiro desenho que não ficou do jeito que ele imaginava, ele tivesse desistido e escolhido outra profissão, ele não teria os resultados que tem hoje. E eu acho que uma das principais causas do perfeccionismo é justamente quando a gente coloca muita expectativa em alguma coisa. Quando eu fiz esse teste das estrelinhas piscando que ficou horrível, foi a primeira vez que eu estava usando o Stop Motion Studio, ainda na versão gratuita, então eu nem tinha como adicionar essa imagem de referência para saber se a posição das estrelas estava ficando legal, e eu já queria ter um resultado maravilhoso de primeira. Um conteúdo muito legal que me ajudou bastante a lidar com isso foi do Thiago do Tira do Papel. Não tem nada a ver com animação ou stop motion, é mais sobre esses dilemas que a gente enfrenta quando está criando algo. E se você não conhece, eu vou deixar um link para um vídeo dele aqui na descrição e também uma recomendação de leitura que me deu muita coragem para começar a compartilhar esses processos, que foi o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Então, se te interessar, também tem o link aqui na descrição. Enfim, deixar o perfeccionismo de lado não é sobre fazer as coisas de qualquer jeito só por fazer, mas entender e aceitar as suas limitações atuais
e fazer o melhor que você pode no momento. Quando você foca mais na mensagem que você quer passar, mesmo que não tenha tido um resultado mais incrível do mundo, a pessoa do outro lado vai entender. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha te inspirado de alguma forma a aceitar suas estrelas tortas. E até o próximo vídeo.